título que o Brasil conquistou na Colômbia, o Brasil que foi campeão invicto, Brasil que conquistou essa vaga para a Copa do Mundo que tem início no dia 20 de maio, e a estreia brasileira está marcada para o dia 21 de maio, em Mendoza, contra a Itália. E agora eu abro a situação para o Ramon Menezes, nosso técnico, que vai anunciar os 21 convocados para a Copa do Mundo na Argentina. Boa tarde, professor. Bom, primeiro, boa tarde a todos, a todas, né? Agradecer aí a presença de todos. Como eu faço sempre, um agradecimento especial ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, por essa grande oportunidade. Agradecer ao Branco, que é o nosso coordenador, né, pela confiança no trabalho. Um agradecimento especial a todos os atletas que participaram desse período, né, que foram 6 preparações, né, você contando aí o sul-americano, né. Então, um agradecimento especial a esses atletas. Agradecer também aos clubes, né, por ter nos ajudado também, né, com todos esses atletas, né, pela liberação desses atletas, entendendo que a seleção brasileira é muito importante, né, para o atleta. Então, um agradecimento aí especial também. Dizer que foram 64 atletas convocados nesse período. Total de convocações, 6 convocações. O total de jogos nosso aqui, à frente da seleção sub-20, foram 23 jogos, um aproveitamento de 80%. Foram 17 vitórias, foram 4 empates, foram 2 derrotas, foram 79 gols feitos, 18 gols sofridos. Então, aqui mostra o que foi o nosso trabalho, né, nesse período. E quando a gente vê aquele vídeo ali que passou ali, nos traz muita satisfação, né, aquela energia positiva ali, mostrando realmente o que é o futebol brasileiro, né. Aproveitando a oportunidade também para parabenizar o Sub-17, né, que também repetiu a dose aí, mostrando aí um trabalho fantástico, né, feito aí pelo Felipe Leal. Então, vamos aos nomes. Goleiros: Micael, Atlético Paranaense; Kaique, Palmeiras; Cauã Santos, Flamengo; laterais direitos: Arthur, América Mineiro; André Domenique, Bahia; lateral esquerdo: Kaique Bruno, Cruzeiro; zagueiros: Kaique Fernandes, Almeria; Michel, Palmeiras; Robert Renan, Zenit; meio-campistas: Marlon Gomes, Vasco da Gama; Andrei, Vasco da Gama; Guilherme Biro, Corinthians; Ronald, Grêmio; atacantes: Marcos Leonardo, Santos; Giovani, Palmeiras; Matheus Martins, Watford; Matheus Nascimento, Botafogo; Sávio, PSV; Kevin, Palmeiras; Giovani, Corinthians; Pedrinho, Corinthians. Bom, antes de começar a responder as perguntas de vocês, uma dificuldade tremenda, tá, para chegar a esses 21 convocados, né? Nós estamos levando 14 atletas que fizeram parte do Sul-Americano, então é uma base, né? Desses 7 atletas que estão sendo convocados também para o Mundial, todos eles fizeram parte, em algum momento, de uma preparação, né?
e dos 21 atletas, 15 clubes diferentes. Antes de abrir a coletiva, o Ramon também tem mais um recado a dar. O chefe da delegação será o Raimundo Pereira Góes da Silva Neto. Ramon, boa sorte, antes de mais nada. E gostaria de perguntar para você, essa lista é definitiva? Ela já foi negociada com os clubes? Como que foi esse processo? Vira e mexe, os clubes pedem para liberar os jogadores depois de convocados. Como que foi? Eu sei que os clubes colaboraram também. O que você pode falar sobre isso? Bom, primeiro que na abertura, né, eu fiz questão de agradecer já aos clubes, né. Eu estive agora na última preparação, o Branco esteve no Equador com a Sub-17, mas nem por isso a gente deixou de se falar, né? E logo quando eu cheguei, nós fizemos uma reunião, né? E tivemos aí contato com várias equipes, né? Com vários clubes, né? Então, nós estamos fazendo uma lista aqui, uma lista que a gente tem uma confiança muito grande daquilo de melhor que nós estamos levando, né? E aí fiz questão também de agradecer aos clubes, né, por terem cedido os atletas. E a confiança muito grande em relação a essa lista. Ramon, Bruna Adelto, da Casa TV. Você já foi jogador de clube e também da seleção de base sub-20, né? Você consegue entender a situação dos clubes de não liberar alguns jogadores, até pelo que você já viveu, o calendário, né, que é muito complicado, mas qual seria a importância de ter a seleção mais forte possível para o Brasil e também na carreira desses garotos, né, jogar uma Copa do Mundo sub-20? Bom, isso já acontece desde que eu cheguei aqui, né? E eu costumo dizer e passo muita confiança para aquele atleta que é o atleta convocado, né? Eu sempre agradeço e entendo muito o que se passa em relação aos clubes, né? O momento de cada atleta dentro do clube. Infelizmente, é uma competição da FIFA, mas que não é data FIFA, né? São jogadores aí, todos esses atletas, a maioria desses atletas, ou todos eles, estão jogando no time principal. Então, nós também procuramos entender. Entendemos também que é muito importante, né, para todos esses atletas estarem aqui também vestindo a camisa da seleção brasileira, né? Mas eu não sou de lamentar, né? Eu acho que nós estamos levando um time muito forte. Isso também mostra o nosso trabalho, como foi também no Sul-Americano. A última preparação agora nós tivemos 16 desconvocações e ainda tivemos que liberar um jogador que lá estava, que é o Douglas Mendes, né? Então, nós acabamos aí ficando com 22 atletas e nem por isso a gente lamenta. Então, é bola para frente, vamos nos preparar muito, tá? Eu volto a falar, é uma seleção muito forte, tá? Tem 21 atletas aqui que vão representar aí muito bem o que é vestir a camisa da seleção brasileira, né? Esses atletas já estiveram comigo, já sabem também a maneira que pensamos, como que queremos, né? O objetivo que vamos traçar, né? E como eu falei, é o nosso trabalho. Nós temos aqui uma lista larga aí com 104, 105 atletas, né? Então, sempre aumentando esse leque de opções, né? 64 atletas já estiveram convocados, né, nessas 6 preparações, nas 6 convocações. Então, esse é o nosso trabalho. Ramon, boa tarde. Caio Mota, Globo Esporte. Acompanhando o ciclo, a gente sabe que é uma lista que
ao que tudo indica para mim, pelo menos, já com liberações acertadas com o clube. Queria ser um pouco mais assertivo, se é isso mesmo, se os 21 nomes já tiveram a liberação formal por parte dos clubes, e alguns casos, como, por exemplo, o Andrei e o Marlon Gomes, que o Vasco gostaria que ficasse uma semana a mais aqui por conta de rodadas do Brasileiro, se isso também já foi acertado, se tem alguns deles que só vão para a Granja no dia 15, enfim, falar um pouco mais de maneira assertiva desse processo da liberação e como é que foi essa negociação, por favor. Até porque fizemos, pensando nisso, né, fizemos essa convocação, até mesmo para não ter a desconvocação, né. Todos esses atletas vão ter rodada, né, depois da nossa apresentação, né. Mas é muito importante, também conversamos em relação a isso, que é muito importante os atletas se apresentarem no dia 8, porque nós também vamos ter pouco tempo, né, de preparação, né. Praticamente aí dia 16 ou 17 já estamos embarcando para a Argentina, né, o primeiro jogo dia 21, então o tempo também é curto de preparação. Ramon. Boa tarde, Ramon. E parabéns toda a experiência que você está fazendo na seleção como técnico. E todos os jogadores que você convocou até agora, acredito que cada um tem crescimento grande. Mas, por exemplo, Micael, e Arthur, e Robert, e André Santos, esses 4 que agora foram convocados, já têm experiência de vitorioso e também começou a fazer experiência na seleção principal. Como está vendo o crescimento individual de cada um deles? Hatimi Master Ramon Des. Sempre é muito bom falar contigo, tá? A gente fica muito feliz, né, assim, com a evolução, com o crescimento desses atletas, né? Desde que eu cheguei aqui na CBF, a gente sente isso, né? Cada preparação, né? A diferença física, a diferença técnica, né? A evolução desses atletas, né? Alguns deles, como você falou, tiveram a oportunidade de estar na seleção brasileira. Eu acho que é uma experiência para todos nós, né? Mas isso também foi fruto, né, do nosso trabalho aqui, né, esse bom trabalho realizado no Sul-Americano, né, e eu também fiz questão de agradecer a todos os envolvidos no Sul-Americano, que foram eles, né, também que nos deram essa oportunidade de estar na principal. E esses atletas, eu tenho certeza que aproveitaram ao máximo, né, os dias que nós passamos lá juntos na principal, uma experiência fantástica. Ramon, boa tarde. Igor Siqueira, do UOL. Você está chamando essa lista sem 2 expoentes da geração, né, Hendrick e o Vitor Roque. Qual é o nível de lamento que você tem pela ausência deles e como é que foi um pouco esse processo? O Hendrick já não tinha ido para o Sul-Americano, enfim, já era uma coisa mais clara que realmente ele não poderia estar aqui, mas o Vitor Roque, você conduziu ele nesse processo de amadurecimento, tanto na Sub-20, levando ele para a principal, e você não pode contar com ele nesse exato momento. Como é que foi esse meandro aí da negociação, tanto com o Palmeiras, especificamente, e com o Atlético Paranaense, em relação a esses 2 jogadores, por favor? Bom, primeiro que eu fiz questão a pergunta é muito boa, tá? Eu fiz questão, assim, no começo, logo, né, de falar o quanto a gente está muito confiante, né, no nosso trabalho, muito confiante naquilo que nós convocamos, tá? Porque esses jogadores aqui vão representar e vão representar muito bem a seleção brasileira, né? No Sul-Americano também nós tivemos desconvocações, né? E nós gostaríamos que estivessem todos à disposição. Então, nós entendemos isso. Então, para não ter nenhum tipo de desconvocação, nós fizemos essa convocação, tá, com os jogadores que serão liberados, né? E a gente está muito feliz com o que a gente tem. E tenho certeza que esses jogadores vão representar muito bem o que é servir a seleção brasileira. Cara, eu, assim,
perde todo mundo, na verdade, né? Perde a seleção, perde o clube, perde o atleta, mas a gente também tem que ter, tem que ser inteligente nesse momento, né? De entender também o lado do clube, né? Porque se o clube enxerga que, nesse momento, o atleta é mais importante ficando, eu acho que a gente tem que entender e aí encher de moral esses jogadores que foram convocados, porque são belíssimos jogadores também. Ramon, Rodrigo Correia, do canal Vamos. Você já treinou a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano, você já treinou até mesmo a seleção brasileira principal, e agora você vai disputar um Mundial, uma Copa do Mundo. É diferente? Dá um friozinho na barriga? Você sente alguma coisa diferente por ser uma competição tão importante que o mundo inteiro está assistindo? Eu acho que a sensação, a minha sensação ela é muito parecida com enquanto eu era atleta, né? Eu já tive a oportunidade aqui de estar na casa também, jovem como esses atletas, né? Às vezes eu converso muito com os atletas, né? E tenho essa percepção também. Então, eu já tive essa experiência, tá? Né? De sul-americano como atleta, de mundial também como atleta, né? Mas o friozinho na barriga é a mesma coisa, né? Aquela ansiedade, né? Mas é trabalhar, né? É o que eu passo para eles, né? E a confiança que eu passo para todos esses atletas, quando a gente nos encontra nas nossas preparações. Ramon, tudo bem? Monique Danello, TNT Esportes. Queria te pedir para falar um pouquinho sobre o grupo do Brasil, um grupo difícil, até considerado por muitos como grupo da morte. Queria saber como vocês já estão trabalhando em cima desses adversários e qual foi a tua percepção desse desafio que o Brasil vai encarar logo na fase de grupos da competição. Bom, primeiro que nessa preparação agora nós tivemos a oportunidade de enfrentar a República Dominicana, né, que isso também foi até bom, né, porque é um adversário nosso, né, é o segundo jogo nosso na Copa do Mundo contra a República Dominicana, né, tem a Itália e a Nigéria também. Se tratando de Copa do Mundo, né, todos os jogos são decisivos, né, e é isso que a gente vai procurar passar para os atletas, né. Copa do Mundo, para você conseguir o seu objetivo, são 7 finais. Então, a gente não pode escolher adversário. Nós sabíamos também que poderia acontecer isso, como aconteceu, porque o Brasil não esteve presente nos 2 últimos mundiais, então não é cabeça de chave, não foi cabeça de chave. E trabalhar. Agora, depois da convocação, começar a focar nesses adversários, tá? Principalmente na Itália, que é o nosso primeiro adversário, que é muito forte também, né? E aí é trabalhar agora. Ramon, aqui atrás? Aqui atrás? Fala, meu amigo. Bom dia, Ramon. Boa sorte na caminhada. O que a seleção perde taticamente, não tecnicamente, taticamente, com uma convocação de 21 e não de 23, ou como na Copa do Mundo principal, de 26 jogadores? Bom, primeiro que para você fazer uma lista de 21 jogadores, você tem que pensar muito, né, assim, em relação a alguns atletas, né? E nós temos atletas aqui inteligentes, atletas preparados para fazerem mais de uma função, que isso também é muito importante, né? Nós gostaríamos que fossem os 23, né, ou até mesmo 26, como foi agora a última Copa do Mundo, mas, infelizmente, nós vamos ter 21 jogadores. Se tratando de parte tática, eu acho que não tem tanta diferença, tá? A preocupação, lógico, é você perder algum jogador, né? Porque aí diminui um pouco a possibilidade, né, de estratégia em relação ao jogo, né? Mas a gente está bem preparado em relação a isso,
como nós fomos também no Sul-Americano, né? O Sul-Americano nós tivemos, eram 23 jogadores, mas nós perdemos o Everton lá no primeiro jogo. Então, já diminuiu o Sávio. Quando ele se recuperou, ele voltou a lesionar novamente. Então, praticamente, nós fizemos aí o Sul-Americano com 21 atletas. Então, é a adaptação, é o treinamento, aí vai ser o trabalho. Obrigado, Ramon. Coletivo encerrado. Alguém tem mais alguma pergunta ou não? Então, encerramos. Obrigado, professor. Dia 8 de maio, a seleção se apresenta para o início do Mundial da preparação. Só os amigos.